Como é que você se prepara para quando você vê que o clima vai ser tão adverso que você não vai ter chuva suficiente para produzir? Então é difícil se preparar por isso, porque você tem uma área plantada, precisa colher, e a resposta é que você não vai conseguir colher, né? Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar de um assunto que é a base de tudo, né? Que é a base que a gente às vezes não percebe, mas o quanto esse assunto é importante e o quanto é legal a gente pensar que a gente está evoluindo realmente quando a gente fala sobre isso, que é falar sobre agronegócio, né? Então, eu acho que eu não entrevistei ninguém do agronegócio ainda. Então, acho que ele é o primeiro que eu estou entrevistando que vai trazer uma visão falando de agro e tecnologia, né? E o quanto é importante esse casamento. Porque, assim, a gente tem aquela mítica de, o produtor rural ali, aquela coisa bem caseira, bem e tal. Isso hoje está muito longe da realidade e do que é possível, né? Então, a gente vai conversar um pouco para entender, poxa, o que é possível hoje em tecnologia e agronegócio. Então, eu estou hoje entrevistando José D'Amico, que ele é CEO e fundador da Cycrop, uma empresa que utiliza algoritmos avançados de análise de dados e inteligência artificial para otimizar processos no setor do agronegócio. Então, ele tem uma missão, que é garantir que as 500 maiores empresas do agronegócio usem a plataforma de análise da Cycrop para aumentar a produtividade e reduzir custos. Seja muito bem-vinda, José. Obrigado pelo convite, Léo. Muito legal, assim, a gente estava conversando, a gente conversou já há um tempinho, pessoal, assim, muito assunto aqui, muito legal. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória, né? Que é legal, assim, você não era do agronegócio, Não. né? Então, você tem... assim, você começou a sua carreira em que área? Com tecnologia da informação, principalmente com software. Eu trabalho com isso desde muito cedo, né? Tive minha primeira empresa lá aos 16 anos. Gosto muito dessa área. Tive sempre uma paixão pelo agronegócio e pelo meio ambiente, mas quando meu pai trouxe o computador lá para casa, meu pai sempre trabalhou na IBM, aquilo pegou foco meu e dos meus irmãos e a gente acabou focando nisso, né? Em tecnologia da informação. Mas lá para 2011 eu trabalhava na IBM já há um bom tempo. Tive a oportunidade de logo depois abrir uma startup junto com o fundo Intel Capital. E nesse momento eu comecei a fazer essa transição de carreira e percebi que eu podia pegar ali esse meu aprendizado, sair dessa startup e abrir a Cycrop. E o principal motivador é porque eu sempre gostei muito de tecnologia e me senti um pouco chateado da competição que a gente tinha e como a gente não conseguia ainda competir com a Vale do Silício. O Brasil não ia ser uma grande potência em processadores e nessa parte. Eu falei, como que a gente vai conseguir se destacar? O que eu vou poder fazer, inclusive em equilíbrio, vivendo no Brasil, com a minha família no Brasil? E daí o agronegócio, a produção de alimentos, o meio ambiente, sempre foi muito importante no país e o Brasil começou a se despontar ali. Eu falei, cara, tem um jeito e tem uma demanda de tecnologia que talvez eu consiga contribuir nessa demanda. Vou abrir a Cycrop, mas não tinha ali o conhecimento do agro, então tive que me aventurar num outro mercado, eu e o meu sócio Renato, e foi assim que começou. É muito legal isso, né? Que você conectou uma paixão que você já tinha, Já. né? De falar um pouco disso do meio ambiente, de entender, porque o agro tem tudo a ver com essa coisa, né, do meio ambiente, porque é saber utilizar o recurso que a gente tem, Sim. né? Tentar, como a gente fala assim, o volume de água que se consome para irrigar uma plantação. Então, com inteligência, você consegue usar isso de forma otimizada, né? Sim. Reduzir ali, às vezes tem desperdício, saber otimizar. Então, assim, explica um pouquinho para o pessoal o que é isso. Eu acho que dividir um pouquinho, porque às vezes as pessoas pensam, mas o agro já não é tecnológico, mas existe uma diferença entre o tecnológico e a inteligência, né? Sim, existe. O agronegócio ele é sempre tecnológico, ele é sempre baseado em pesquisa científica, mas a gente tem que entender que o agronegócio ele produz commodities, né? E quando para produzir commodities você precisa de muita área. Então sempre houve um papel no mundo todo dos governos fornecerem e financiarem as tecnologias. Então você teve os adventos dos maquinários
para produzir em grandes áreas, ou mesmo em pequenas áreas para otimizar a produção, né? Tirar muito da força humana ou força animal por máquinas, então isso já era tecnologia. Depois você teve o advento dos insumos, né? Melhores defensivos, como você usava a química para fazer melhores defensivos, também tecnologia. Depois você foi para um caminho de melhoramento genético, então como eu fazia híbridos, como eu fazia cruzamentos para ter melhor, e isso é pesquisa científica, tecnologia, né? E no final você começou a usar também transgenia, né? Como eu faço modificação genética para que eu tenha maior produtividade, menor incidência de pragas. Então, tudo isso sempre foi tecnologia, né? Mas essas tecnologias, sempre quando elas eram lançadas, você disponibilizava para todos os produtores, né? Todo mundo, quando tinha uma nova máquina, aderia para aquela nova máquina. Quando tinha uma nova semente, sabia que tinha que aderir para aquela nova semente. Quando tinha um novo defensivo, aderia. Então, todos. Como que eu me diferencio nisso? E aí nós começamos a saber que se eu usar dados, eu posso ter um grande avanço de produtividade e me diferenciar do outro produtor. Entendendo claramente quais são as características da minha unidade de produção, da minha área, eu consigo entender. E se eu fizer uma combinação de defensivos? E se eu usar o meu maquinário dessa forma e consumir menos diesel? E se eu usar drones e captar as imagens de drones ou de satélites para detectar precocemente daninhas? E daí, então, o uso da tecnologia sempre foi tecnologia, mas o uso da tecnologia orientado a dados começa a ser uma nova fronteira de produtividade para o agronegócio. E uma nova fronteira que é diferente das tecnologias anteriores, que, quando lançadas, eram massificadas. Aqui você consegue fazer combinações do uso de dados e ter um diferencial seu. Por que um diferencial seu é importante? Porque no final você vende commodity, você não dá o preço, é o mercado que dá o preço. Então você não vai vender uma soja com 50 centavos a mais, mas você vai, com o uso de dados, conseguir ter uma produção mais eficiente e, com o mesmo preço daquela soja, você ganhar mais dinheiro. Sim, ou seja, a inteligência por trás, né? Por trás, Ter a isso. informação e ter a inteligência ali Sim, no agro. sim, E isso é tão importante hoje, né? Porque assim, a gente está passando por um período, né, complexo aqui, que é que a questão das queimadas, que sim, essas mudanças climáticas. Esse ano que tem a questão solar também, né? É sim. um ano mais complicado, cheio de tempestades solares. Então a gente fica assim. É uma área que acaba muito vulnerável, porque depende totalmente da questão do clima, Sim. né? Porque de onde vem a água, né? O ciclo das chuvas, a questão do calor também. Então, assim, como é que você vê isso? Assim, você entende que é uma... Assim, é uma pergunta retórica até, né? Mas Uhum. você entende que tem outro caminho ou não? O caminho realmente é ir para a inteligência e para o entendimento dos dados? Eu acho que sim. A gente gosta de saber que, se você conseguir sensoriar o mais cedo possível, entender o que vai acontecer, você vai conseguir se preparar. Obviamente, como é que você se prepara para quando você vê que o clima vai ser tão adverso que você não vai ter chuva suficiente para produzir? Então é difícil se preparar por isso, porque você tem uma área plantada, precisa colher, e a resposta é que você não vai conseguir colher, né? Então, que ótima notícia é essa? Eu soube mais. Mas ainda assim, você tem algumas coisas para ser feitas. Então, por exemplo, ainda na questão da genética, é possível você direcionar pesquisas para áreas, para determinados tipos de solo, com determinados problemas climáticos, e ter híbridos cultivares, que é como nós chamamos os tipos de sementes e tudo mais resilientes àquilo. Então, se eu tiver dados mais específicos do clima em determinadas regiões, eu consigo me preparar a longo prazo para ter sementes melhores, para saber quais manejos, o manejo é a forma de eu lidar ali com aquela produção, é como eu colho, como eu planto, como eu aplico defensivos, mas se eu tiver mais dados, eu vou mudar, eu não vou fazer isso como eu faço no Sudeste.
Eu vou fazer, por exemplo, no centro-oeste eu faço de uma forma, mas um pouquinho mais aqui à direita, se eu mudar um pouco, com uma genética diferente, eu vou conseguir enfrentar melhor uma crise climática, né? Então, existe esse trabalho de sensoriar. É óbvio que muitas coisas vão ficar evidentes que eu não consigo fazer. Eu, infelizmente, não consigo fazer. Então, eu vou ter que me preparar para grandes mudanças, certo? Mas existem coisas que eu consigo direcionar, sim, pesquisas. Mas o fato é comum. Eu preciso sensorial, preciso coletar esse dado da melhor forma possível. E isso, hoje, o nosso espectro de capacidade de sensoriamento aumentou muito. São satélites, são drones, são sensores na indústria, a conectividade também, né? Porque não adianta só o sensorial, preciso mandar esse dado. O avanço na conectividade também permite que eu receba a informação do sensor mais rapidamente e consiga trabalhar em modelos de inteligência artificial preditivos para saber o que eu vou fazer. Então, E isso é sensacional, assim, a possibilidade que tem, né? sim, De você tendo isso, você coletando esses dados, você consegue cruzar e tomar decisões melhores, sim, né? sim, Acho que você falou do preditivo, sim. né? Então, por exemplo, hoje, que tipo de previsão, né, você consegue ter? Você já deu alguns exemplos, mas acho que é legal a gente reforçar. O que uma empresa, né, que você não atende só a gente está falando do produtor rural, mas você está falando, Sim. você atende o ecossistema, né? Sim. O ecossistema do agronegócio como um todo. Então, que tipo de previsão é possível fazer e como você vê o impacto delas, assim? Tá. Então, nós temos áreas ainda, novas fronteiras agrícolas, que é onde eu consigo produzir mais no Brasil, né? Então, uma previsão muito importante é você saber como que eu consigo expandir a área de produção. É possível eu produzir no Sergipe? É possível produzir no Alagoas, na Bahia, em outras regiões da Bahia? Sim, é possível. Quanto é possível? Em que áreas? Literalmente, você ter uma visão, você entregar para uma empresa um mapa que direciona onde ela tem que plantar. E não geral, assim, ó, você vai poder plantar no estado tal ou no norte do estado. Não, você vai poder produzir nessas propriedades, nesses perímetros, perto dessas estradas, onde você deverá construir esses armazéns e estimar milhões de toneladas de grãos assim, assim, assado. Então, você consegue fazer esse tipo de previsão, certo? E indicar qual é o tipo de investimento que vai ter que ser feito e qual é o tipo de faturamento, receita e lucro que aquela empresa precisa poderá ter, né? Então, você consegue chegar nesse nível. Lembrando também que não é só uma previsão de produção. Eu vou ter qual a capacidade de armazenamento, qual o custo de frete, que tipo de infraestrutura eu tenho naquele local, né? Então, como a nossa produção depende de área, tudo se torna um grande problema. Não é simplesmente saber se pode produzir ou não, mas qual é o entorno? Você me falou usou o termo do ecossistema, é exatamente nesse ecossistema você consegue prever isso, né? Daí você vai ter que chegar ao seguinte: eu tenho mão de obra, eu vou conseguir oferecer mão de obra, quantas pessoas eu vou ter que treinar para aquilo, né? Então, esse tipo de previsão é possível ser feita. Então, é interessante assim, você diria que, por exemplo, empresas de grande porte, elas não estão olhando para o próximo ano. Não, não. Elas já estão olhando para... Sim, nós temos que ver décadas à frente, né? E também nós temos que acompanhar o que vai ser do clima, né? Porque nós temos o limite de 1,5 grau de aumento e você tem de temperatura global e nós entramos, então, se chegarmos nesse nível, ultrapassarmos esse nível, de um ponto de não retorno. E daí, um ponto de não retorno implica em novas previsões completamente diferentes das que nós fizemos no momento anterior. Então, você pode ter uma previsão que dizia que você ia ter uma capacidade de produção e que ela muda drasticamente de acordo com o avanço dos problemas de mudanças climáticas. Então, não é quando você olha para um horizonte de 10, 20, 30 anos,
as coisas podem mudar drasticamente e as empresas não podem simplesmente ficar pensando no próximo ano, porque nós podemos ter cenários completamente diferentes. E é por isso que você precisa fazer uma coleta constante de dados. Não adianta chegar lá e pensar o seguinte, olha, no nosso processo estratégico daqui 2 anos, nós encomendamos uma nova pesquisa e entendemos para os próximos 20 anos. Então, a cada 2 anos eu encomendo uma pesquisa. Não dá mais para fazer isso. As empresas têm que ter setores de inteligência internos, setores de inteligência artificial, de analytics internos que estão coletando dados a todo momento. Não dá mais para fazer aquilo que nós fazemos no passado. Vou contratar uma pesquisa. Não, ela tem que ter isso dentro da empresa dela. Ela tem que ter a infraestrutura de dados dentro da empresa dela e ela tem que ir gerando suas projeções com auxílio de empresas como a Cycrop, mas ela tem que entender o seguinte, eu estou me transformando numa empresa de dados. Eu, empresa de produção agrícola, estou me transformando numa empresa de dados. Não tem outro caminho, né? Não vejo outro caminho. Porque realmente, hoje você não pode ser reativo, né? Então, é o que você falou, tem muitas alterações. Como que isso vai impactar? Né? E como isso já está impactando? Por exemplo, com certeza, se você mede, você tem uma previsão. Sim. Será que aquilo que você previu, né? Será que está adequado, né? Será que está acontecendo? Exato. Né? Ou está tendo outros impactos? Por exemplo, como é que as queimadas, né? Que é a situação que a gente está passando agora, como é que elas estão impactando? Elas já estão impactando? Então, e aí, o que se pode fazer em relação a isso também, né? Sim. Se o cenário de queimadas vai se repetir, se existe essa hipótese, nós sabemos que quando você olha os mapas das queimadas, fica muito evidente que não faz um sentido aleatório aquilo ali. Existe quando você olha o mapa de onde essas queimadas surgem e a velocidade como os novos focos de incêndio surgem, gera uma dúvida muito evidente, é o seguinte, não é possível que isso seja espontâneo. Ou seja, tem uma ação específica do homem gerando criminosamente essas queimadas. Daí tem outro ponto. Mas como nós estamos vindo em ciclos de aumento de temperatura, de ondas de calor, essas queimadas elas se alastram de uma forma, mesmo que geradas humanamente, elas têm uma forma de se alastrar que precisa ser estudado. E se esses padrões vão se repetir, infelizmente, o criminoso ou não, e depois, sob o aspecto de que eu já tenho uma crise climática vigente, eu preciso entender o seguinte, o quanto isso afeta a produção da minha empresa. Eu preciso olhar em outras áreas, eu preciso decidir ter uma ação de sustentabilidade melhor. O que está acontecendo? Eu preciso olhar especificamente onde foi fazer uma investigação. Não dá mais para depender apenas dos dados do que o governo vem trazendo. Porque senão as empresas, você falou o seguinte, tem uma outra forma? Tem uma outra forma. Se o agro fundamentalmente precisa de área, eu posso reduzir tudo o que eu faço até áreas. Eu não vou ter nada de inteligência. As pessoas usam a minha área e eu ganho um dividendo. As empresas não querem isso, entendeu? Mas se elas não querem isso, elas vão precisar investir em infraestrutura de dados. E veja, são dados que elas não têm. Já parou para pensar nisso? Nós estamos falando de dados de satélite, nós estamos falando de dados de logística, de dados de mercado, de dados de governo, de hidrografia, cadastro ambiental rural, do INCRA, trabalho escravo, áreas de proteção permanente, Green Deal da Europa, dados que estão dentro das máquinas, dados que vêm de sistemas que alguns estão dentro da empresa, outros estão fora. Então, existe muito mais, olha só que interessante, uma necessidade das empresas focarem em estruturarem os seus dados do que nos algoritmos em si. A gente é chamado a atenção para o uso de IA. Nós queremos muito usar a inteligência artificial. E a gente até prevê, e se eu tiver um algoritmo assim? Todo mundo já está falando isso. No seu dia a dia, você já usa um prompt no ChatGPT,
você já vai falando coisas que talvez se eu perguntasse há 5 anos atrás, você vai estar trabalhando com inteligência artificial? Talvez você dissesse não. Hoje, a demanda, na minha opinião, o problema, na minha opinião, não é eu pensar em qual algoritmo vai ser. Eu posso contratar uma empresa, mas o grande problema é que existe um vale que separa os dados dos algoritmos. As empresas estão todas querendo estar aqui, mas elas não conseguem implementar esses algoritmos aqui, porque elas não têm os dados. Falta informação. Falta estruturar essa informação especificamente no agronegócio. Entendi. Porque você pensar realmente, é um volume muito grande. Né? E elas são externas. Quer dizer, a gente acha muitas vezes que a IA vai resolver todos os problemas, mas se você pegar e tiver esses dados e jogar de qualquer jeito, ela não vai conseguir te trazer informação. Mas nós estamos falando ainda que eu nem tenho acesso a esses dados. Entendeu? Quer dizer, um passo antes ainda. É um passo antes. Então, por exemplo, toda empresa do agro, ela deveria estar pensando o seguinte, olha, nós temos 3 contratos com empresas de satélite que fornecem dados a cada 24 horas de todas as nossas áreas. Qual é o melhor contrato desse? E daí as pessoas contratam, e olha só, vamos pensar um pouco no seguinte, se eu fosse um banco, hoje, um grande banco, vamos todo mundo pensar num grande banco, ele poderia simplesmente ir para uma empresa e falar o seguinte, olha, trabalha com o meu banco de dados aqui, estrutura o meu banco de dados, põe na sua nuvem aí o meu banco de dados de cartão de crédito. Um banco vai permitir pegar todos os dados dos cartões de créditos dele e pôr num sistema na nuvem, numa outra nuvem, ele jamais vai pensar nisso. Porque ele vem trabalhando com dados, como eu venho falando para você, há muitas décadas. Ele estruturou uma governança que o diretor de TI desse banco passou pelo internet banking, passou por fraudes, passou por ataque. Quando ele vai implementar uma solução de dados, ele sabe que ele tem que ter toda essa governança. No agro isso não existe ainda. Então ele chega e pega os dados de maquinário dele e está ok. Todos os dados da máquina dele estão na nuvem de um fornecedor e ele recebe os dashboards. Legal, esses dashboards são importantes, mas se ele quer prever, por exemplo, se essa máquina vai quebrar, usar uma inteligência artificial, ele precisa ter os dados estruturados das máquinas num banco de dados dele, dentro da casa dele. Daí ele vai rodar esse algoritmo. Puxa vida, mas não está dando certo, eu não estou conseguindo prever quando a máquina vai quebrar. Por quê? Porque eu preciso do que a gente chama de mapas de solo. Eu preciso saber onde essa máquina, os mapas... Onde está isso? Ah, está em outro sistema. Quer dizer, não se conversa. Não se conversa. Então, não é o problema o algoritmo de previsão. Se você pôr no Google um paper sentido, ali, colocar ali no Google Scholar, algoritmo de inteligência artificial de previsão de quebras de máquinas, vai vir um monte de algoritmo. O problema não é o algoritmo, o problema é o seguinte, os dados estão ali. Por exemplo, olha, vamos fazer previsão de safra. Preciso de uma previsão de safra com assertividade de mais de 90%. Eu preciso saber as máquinas que andaram ali, eu preciso saber o tipo de semente que teve ali, daí eu preciso de dados de clima. Poxa vida, está numa empresa que fornece as estações meteorológicas, só que os dados eu recebo os dashboards, mas eu não quero dashboard. Eu quero dado cru a cada 1 hora de como que foi na última 5 safras a minha variação climática, mas granularmente, eu não tenho esse dado ali. Daí você fala o seguinte, eu preciso agora saber o dado de fertilidade de solo. Estão com os laboratórios. Mas eles me mandaram os relatórios. Eu não quero o relatório de fertilidade de solo. Eu quero o dado cru, para que eu faça um modelo, para que o modelo funcione. Não é descobrir o modelo e qual modelo vai funcionar. Claro, isso é, de fato, uma necessidade. Mas as empresas não têm os dados no agronegócio, na indústria de alimentos. E vocês fazem isso de estruturar esses dados? Fazemos. A gente tem uma solução que estrutura muito esses dados. Outro ponto importante é que eu vejo grandes empresas investindo centenas de milhares de dólares mensalmente nas suas infraestruturas de dados, e quando nós olhamos aquela infraestrutura, ela é linda, mas se fosse para um e-commerce de sapato. Ela é maravilhosa, é o estado da arte, mas se ela fosse para uma Black Friday de uma empresa de móveis, ela é perfeita se ela fosse para um grande banco ou para um banco digital.
Então, hoje você precisa de profissionais que entendam as demandas de analytics e inteligência artificial do agro e montem a infraestrutura para a sua realidade. Faz sentido. E mais do que isso, essas tecnologias vêm de quais países? Elas vêm dos Estados Unidos, elas vêm muitas da França, elas vêm da China. Não importa isso. O melhor e principal produtor de agro e mais tecnológico é o Brasil. As pessoas que estão aqui entendem mais dos dados, entendem mais de tecnologia de dados do que esses outros fornecedores. Eu posso usar os outros fornecedores, mas desde que eu diga como. E aí vem um problema. Muitas das multinacionais que estão aqui, as suas sedes são na Europa. E numa boa, eles não entendem, de fato, como funcionam os dados igual aqui no Brasil. Então, nós vemos claramente aqui que os departamentos de TI dentro de multinacionais, que a sede é fora do país, os departamentos de TI aqui entendem mais de TI no mundo do que, teoricamente, a sede. Então, quando nós chegamos num tema que você aborda no podcast, outras vezes, de transformação digital, olha que profunda transformação digital. E é legal porque, assim, que brasileiro tem a tal da síndrome do vira-lata, né? Sim, sim. Então, basicamente, é o seguinte, o que o colono está sabendo mais do que eu, no final tem uma questão assim, esses caras aqui que produzem alimento de quem eu tiro o lucro, eles sabem mais do que eu. Não, a gente não só sabe, como a gente está aqui para ensinar. Então, isso importante. Nós fazemos os melhores agrônomos. Quando os engenheiros agrônomos saem das faculdades, eles estão programando. São engenheiros agrônomos que sabem de inteligência artificial, sabem de genética, sabem de uma questão que a gente falou no intervalo, da necessidade da gestão financeira e das questões econômicas também. Então, é uma formação extremamente completa. O Brasil precisa entender esse papel que ele tem no mundo, entendeu? Com toda essa diversidade, com toda a facilidade de lidar com outras pessoas, de entender as diferenças, de acolher o próximo. Nós temos todas essas questões, mas, sinceramente, quando vamos falar sobre como nós vamos evoluir tecnologicamente no agro e alimentos, os outros países têm que escutar mais do que falar. Com certeza. Porque realmente é assim, primeiro, você pensar, né? O Brasil é um país continental, nós temos níveis, assim, diferenças climáticas absurdas, né, entre as regiões. Sim. Né? Então, as produções, né, cada estado tem um tipo de especialidade ali. Sim. Né? E quer dizer, é uma riqueza muito grande de conhecimento, né, e de informação. Né? Então, realmente, faz todo sentido assim, mudar essa outra chave, que o agro não é só tech, o agro tem que ser BI, né? Sim, inteligência. tem. Né? Então, e é muito legal esse trabalho que vocês fazem de estruturar os dados, porque realmente não adianta você ter informação no dashboard, né? Você tem que cruzar essas informações, né? Esses dados, para ele gerar uma informação. Exato. Que é uma informação de alto nível, né? Sim. Que realmente você vai conseguir tomar uma decisão ali quase online, né, no seu dia a dia. Sim. E existe também uma coisa que eu gostaria de fugir, da ideia que, às vezes, quando eu faço a comparação com as outras indústrias e uma certa maturidade que as outras indústrias têm em termos de tecnologia versus o agro, principalmente quando você fala dessa capacidade de coletar tantos dados e gerar inteligência, e que o agro ainda está fazendo isso de uma maneira que precisa melhorar, precisa avançar bastante, mas existe também uma coisa muito importante. Olha, tem aquela brincadeira que o pessoal fala, olha, ele vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Então, assim, o agronegócio, primeiro, ele é fundamental para a produção de alimentos. Então, olha a pressão já que tem ali. Sim. Daí, outra coisa, quando eu citei todos esses outros concorrentes do mercado financeiro que fazem teoricamente melhor, primeiro, eles estão nas metrópoles. Então, conectividade nunca foi problema para eles. Quando a gente fala o seguinte, olha, em qualquer banco, eu preciso de uma base da flutuação do dólar dos últimos 50 anos, está ali, está no Excel, acho que de todo funcionário do banco. No kit de RH que ele entra, ele já recebe a planilha, de dados. Bom, isso não tem no agro.
porque você não tinha forma de coletar esses dados. Outra coisa, eles estão expostos a muito mais variáveis. Então, e tudo isso chegou num momento em que, há cerca de 20 anos atrás, você entendeu que essa nova fronteira de dados era o que definiria a produtividade. Bom, eu tenho que, em 20 anos, fazer algo, incorporar tecnologia, não tendo conectividade, correr uma maratona muito mais veloz. Então, se por um lado a gente pensa que a gente é lento, na verdade não. É que as pessoas conseguiram fazer uma maratona em 100 anos. Nós estamos tendo que correr muito mais rápido para fazer isso em 20 anos. Né? Então, nós somos rápidos demais. O problema é que a gente está tendo que percorrer um caminho que outros já percorreram, só que com barreiras, com outras dificuldades. Né? Então, é um caminho que a gente está percorrendo, que ele é difícil e que existe muita pressão para que isso seja feito rápido. E sem contar o tamanho, né, desse ecossistema. Sim. Acho que a gente está falando, todo mundo está pensando no agro, feijão com arroz, mas assim, é muito além disso, né? Então, explica um pouquinho, pessoal, qual que é o tamanho desse ecossistema e assim, os atores, porque a gente tem atores muito diferentes nesse ecossistema. Sim. Bom, é interessante, eu não conhecia, daí teve um produtor, Paulo, de Cândido Mota, muito legal com a gente, que ele chegou e falou, vem aqui, então vocês não entendem nada, vamos aqui, está aqui minha produção de milho, ele tinha, na época, lá uns 500 hectares, e ele é o pai de família, ele coordena aquela produção desde o plantio, chegou na época de colher, ele tinha algumas colhedoras, que custam, né? Ele é um produtor numa célula familiar pequena, que as colhedoras valem milhões. Por quê? Não dá para você, em 500 hectares, querer colher com uma colheitadorazinha ruim. Você precisa de uma máquina razoável, ela custa milhões de reais, e esse cara tem que pôr combustível, ela usa diesel, são 300 litros de diesel no tanque. Você não leva colhedora no tanque, no posto de combustível, né? Então, ele tem que receber caminhões-tanque, ele tem que poder ter uma autorização para nessa fazenda, essa pessoa que é uma pessoa como nós, certo? A gente lida com os nossos boletos, com a escola das crianças, ele lida com todas essas coisas, mas ele tem que lidar também com caminhão-tanque, abastecer dentro da fazenda dele, depois todos os defensivos que chegam, ele não pode simplesmente descartar, ele tem regulamentações quanto a isso. Na hora de plantar, ele tem que observar um negócio que chama vazio sanitário, ele tem um zoneamento agroclimático que diz o seguinte, olha, você vai ter que plantar nessas épocas. Quando ele for plantar soja, por exemplo, no verão, em final de outubro ali, ele teve que planejar todo o seu crédito antes. Não é 10 mil reais de crédito que ele precisa, 5 mil reais. São centenas de milhares de reais para fazer isso. Depois ele tem que ver se ele vai armazenar, se ele tem armazém, se ele vai na cooperativa e armazena, se ele vende a futuro, se ele vende spot. É uma complexidade gigantesca. E ele é um produtor numa célula familiar no interior de São Paulo. Produz um produto só. Ele produz ali milho, ou aí você tem... claro que todo produtor rural, e você tem as características locais, ele tem uma criação, ele tem ali uma horta, alguma coisa, mas a maior... E você tem que fazer também um pouco disso, porque você não pode perder nada, entendeu? Então você não pode chegar ali, sobrou um pouco... Ele produz soja ali, ele comprou um pouco a mais, enfim, poxa vida, eu produzo depois da soja milho, que é o que a gente chama milho safrinha. Ele é uma questão de eficiência extremamente complexa. Não é simples fazer isso, né? O Brasil pode ter mais do que uma safra, comumente tem 2 safras, né? Então você chega em outros países, plantou uma vez só no ano, entendeu? Depois é só no ano que vem. Certo? Aqui você tem 2 safras, em alguns lugares 3 safras, entendeu? Então, e se eu for por um pequeno produtor de leite, por exemplo? Esse cara não produz
leite se não tiver todo um maquinário, se não obedecer uma série de regulamentações. Ele vai vender leite para a agroindústria, não pode simplesmente vender o leite. Ele tem uma série de compromissos que ele tem que honrar. Então, as dimensões são muito grandes, né? Então, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, já é bastante área. Esses caras têm centenas, alguns têm milhares. Em unidades de produção menores, de tabaco, de café, por exemplo, um produtor de café ali com 200 hectares, ele produz assim milhares de sacas. E daí café, que é menor, precisa de mão de obra para colher, né? Se é café de mais altitude, em montanha, não dá para pôr máquina. Você tem que colher um a um, entendeu? Tem que andar ali. Como que eu remunero essas pessoas? Como que eu vou na cidade e contrato, por exemplo, 150 pessoas para fazer a colheita? Não é contratar um funcionário que a gente tem, são 150 pessoas. São números enormes, né? Enormes. Daí essa pessoa vai chegar, essa pessoa que ele só vai contratar para colheita. Ele não pega um ônibus e vem colher. Ele tem que dormir, daí eu tenho que ter alojamento, daí eu tenho que cuidar da saúde, de todas as questões daquela pessoa. Aquela pessoa é responsabilidade, aquelas 150 pessoas é responsabilidade de uma pessoa. É a responsabilidade 24 horas por dia. Então, assim, o Secrop consegue, então, ser meio que um assistente dessa pessoa para ajudar... Em termos de dados, sim. Sim. Nós temos um perfil de atender empresas, né? Tá. Então, o nosso objetivo é atender empresas. Mas todos esses dados que nós falamos, de toda essa complexidade, desde o produtor Paulo ali de milho ao produtor de café, hoje, se o produtor for mais eficiente e mais sustentável, ele claramente pode aumentar a sua receita, ele pode entrar em programas que beneficiam ele. Então, quando nós temos empresas que querem comprar desses produtores, muitas vezes essas empresas querem coletar melhor dado. Quantos funcionários você tem? Como que é a colheita? Como que está a temperatura? Que tipo de semente? Então, a grande empresa contrata isso da Secrop para a gente fazer essa organização de dados e aplicar os algoritmos. E o resultado disso acaba chegando no produtor rural. Então, sim, a tecnologia da Secrop, no final, chega até o produtor rural, mas chega por causa da grande empresa. Sim. Até uma questão de cultura, né? Porque a Sim. grande empresa já entendeu que ela precisa trabalhar com essa previsão. E mais, eu não sei falar, nós somos uma empresa pequena, nós não temos competência, nossa competência é em dados, em analytics e inteligência artificial. A empresa detém a competência do relacionamento com ela, com o fornecedor, né? Então, porque realmente, se você for pensar, o agro é uma coisa assim, é um volume muito grande, é um número muito grande. Sim. A gente não tem noção, que a gente que é de fora, né, alguns números que você comentou, né, a questão, por exemplo, de o quanto um trator básico custa 300 mil reais. Sim. Né? Então, assim, é um número muito grande. Né? Então, realmente você precisa ser muito assertivo. Né? Então, por exemplo, olha, nós andamos com um carro, compramos um carro popular aqui, gastamos ali, sei lá, 100 mil reais, e depois a gente pode levar o carro na concessionária a cada 10 mil quilômetros. Puro e simples, é tudo asfalto. Tá? Você compra um trator, em situação completamente adversa. Esse é um caminhão, um trator que funciona a diesel. O motor a diesel a precisão de um motor a diesel é muito maior do que a precisão de um motor a álcool e gasolina. O filtro de ar desse caminhão, desse trator, tem tanta sujeira ali de 2 dias de trabalho que você tem que trocar óleo, engraxamento. Tem empresas, tem unidades de produção que faz um engraxamento a cada 48 horas. E como que você faz isso? Você leva para a concessionária? Você tem uma oficina. Você tem que ter uma oficina. Então, você tem que ter uma oficina. E quando você entra na oficina, não é... Então, eu tenho uma oficina na minha casa, é um quartinho, né? Não, é uma oficina com 2 andares, com peças, com compressor. Então, você precisa ter
energia na fazenda uma grande questão. Cidade, né? É uma mini cidade, assim. É uma cidade. E a gente falou só de alimento, mas assim, se você pensar, como a gente tem uma matriz energética que tem uma produção muito grande de combustíveis mais sustentáveis, enfim, o álcool, o biocombustível, isso se aplica 100% nesses itens também, porque tudo que é plantado, né? Sim. Tudo que é plantado. Sim, sai ali quando... Hoje você tem biocombustível de macaúba, você tem biodiesel, o etanol, né? Então, quando nós falamos de transição energética de veículos, a questão são veículos híbridos, né? Existe uma pegada de carbono muito importante do lítio, né? Não dá simplesmente para a gente querer, principalmente quando você precisa de grandes infraestruturas de recarregamento e tudo mais, não é tão simples a conta de dizer que um carro 100% elétrico é realmente que ele não faz emissão nenhuma. Talvez ele não esteja emitindo agora, mas ele teve uma carga de emissão gigantesca antes de ele ser produzido. E quando você fala de um carro etanol, legal, você tem muitas partes no carro, você tem muitos lubrificantes, ele tem sim uma pegada de carbono constante ali na fabricação e no uso, mas você tem as centenas de milhares de litros de combustível que ele vai consumir renovável. Então, o Brasil é muito bom nisso. E a gente fala de etanol de cana-de-açúcar, mas também tem o etanol de milho, e existem diversas outras formas ali de biocombustíveis que estão sendo produzidas, né? Então, a gente fala de energia vindo do campo. E é engraçado que a reutilização que o Brasil conseguiu é fantástica. Então, você chega na cana-de-açúcar, a vinhaça, que há muitos anos atrás era descartada, hoje ela é usada como fertirrigação. É um conjunto de irrigação com fertilização, aquele própria vinhaça. Você tem também tudo que sobra do bagaço da cana-de-açúcar, ele gera energia elétrica, né? Existe essa questão de aproveitamento. E existe também as instituições. O Brasil só faz isso, daí não por causa necessariamente de dados, mas por todo o investimento que o governo fez em pesquisa, instituições como o Ministério do Abastecimento, a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, Emater, todos esses organismos, essas instituições, elas foram fundamentais para a gente chegar aqui. Então, não tem muito como a gente fazer isso sem o Estado, né? E nós temos também que aprender a amar essas instituições, porque elas representam cidadãos brasileiros que eles são tão focados que levou 30 anos para ele conseguir o que ele queria, que era um novo híbrido, ou conseguir um novo tipo de metodologia de muda, ou, por exemplo, quando você tem trabalhos da Embrapa que falam o seguinte: você está no Nordeste, ele te indica claramente, aqui seria legal você produzir isso, tem esse manual, você faz dessa forma, você constrói assim. Então, a minha paixão pela tecnologia, que hoje o que eu sei, a minha ferramenta é dados, eu aplico ali, mas a minha paixão vem de amar e entender o que esses brasileiros fizeram há mais de 100 anos, né? Então, você vai no Instituto Agronômico de Campinas, você tem análises de dados, tem isso escaneado na internet, da produtividade de grãos de café há mais de 100 anos. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo hoje não é simplesmente que nascemos e queremos fazer isso. No caso meu específico, é porque eu aprendi a ver esse legado que foi construído antes da gente. Poxa, realmente é muito interessante, porque o café, né, é uma das produções assim mais estruturadas, né, mais antigas em termos, né, que começou aqui no Brasil e por isso mais estruturadas. Então é interessante saber isso, que já se preocupava com essa informação. Sim. E o quanto é importante, né, você fazer. É o que a gente fala muito, de qualquer negócio você precisa de gestão, né? E não seria diferente no agro, né? Não. E o Brasil nasceu assim, né? Você teve pau-brasil, cana-de-açúcar, café, né? Então, é muito legal ver como isso construiu e ver, assim, nós tivemos também episódios terríveis na nossa história, mas, de alguma forma, a gente conseguiu fazer uma construção progressiva
evolutiva, de fazer esse nosso país ali produzir alimentos e acabar internamente e depois ter essa relevância que ele tem, né, no mundo, né? Com certeza. E assim, mudando um pouquinho de tópico, né, a Cycrop faz parte, né, do ranking da Sen Open Startups, né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Assim, explicando um pouquinho, pessoal, vocês já assistiram um episódio, vocês já devem saber. Mas assim, o ranking, ele faz exatamente isso, né? Ele mostra traz corporações, traz startups, né? Que são os atores aí da inovação, né? Desse ecossistema de inovação. E ele celebra, né, essas conexões entre esses atores e faz um ranking mostrando as empresas ali que estão mais se destacando nessas interações, principalmente o que a gente chama de Open Innovation, né, que é a inovação aberta, quando empresas de grande porte fazem contratos com as startups para desenvolver tecnologia e inovação. Né? Então, a Cycrop faz parte do ranking. E eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão da importância do ranking para a empresa, o que você entende assim, que foi legal, o que ela traz para vocês? É muito importante o ranking para a gente. Existe, quando você abre uma startup, um assédio positivo muito grande de participação de rankings, de premiações. E quando você, lá no início, early stage, e não tem muitos clientes, é uma forma de você ser validado e as pessoas mostrarem, se você passa nessas premiações, que você tem um valor a agregar para o mercado, mesmo que ainda você é muito inicial e não tem muitos clientes. Mas chega um momento que você começa a ter clientes, e daí não faz muito mais sentido você participar desses prêmios e tudo mais. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nos criadores, né, no Bruno Roldani, da Carla Colonna, foi o seguinte: vamos fazer um ranking em que eu mapeio e valido as conexões entre as startups e as empresas. Então, isso me atrai ali, porque o que esse ranking representa? Ele representa que as empresas que estão nele tiveram um número de contratos entre empresas. Poxa, isso é o que mostra o seguinte: se você está nesse ranking, você tem relevância nas empresas. Se você está nesse ranking, você tem relevância em inovação clara, efetiva, validada, porque você tem que, quando eu coloco, a empresa X, eu tive um contrato com a empresa X. Daí ele fala, coloca um e-mail, o nome da pessoa. Daí bate lá na outra pessoa, a pessoa tem que dizer, não, realmente, essa empresa, fizemos um trabalho com eles e tudo mais. Então, essa é a relevância do prêmio. Ele veio crescendo. Hoje ele tem ele é maior do que o Brasil, ele tem uma relevância na América Latina. E a gente vem participando, esse é o 6º ano que a gente se mantém, então isso também dá uma resposta no mercado, que é o seguinte: olha, eu estou entre as 100, né? Nos últimos 6 anos. No agronegócio, eu estou entre as 5 em todo esse período, entendeu? Então, essa é a importância para a gente dessa organização, desse trabalho. E também isso é uma forma de atrair outras empresas do seguinte: por que eu não fiz negócio ainda com essa empresa? E se você falar deles, também representa para as empresas contratantes o quanto elas estão na fronteira da inovação. Isso é muito legal, né? Porque realmente acaba tendo essa chancela, né? Sim. E aí você acaba aparecendo para outras empresas. Sim. Né? Isso acaba gerando mais negócios também. Sim, sim. Como gera negócio. Muito legal. José, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer. Tá? Eu tenho uma lembrancinha aqui para você. Oba! Tá? Que é chocolate. Que bom. Obrigado. É maravilhoso, Obrigado. tá? Obrigado. Então, da Dara, nossa parceira, assim, ela faz... muito bom. É artesanal, né? Sim. Então, assim, é muito bem feito. Assim, além de saboroso, é muito bonito. Obrigado. Também. Então, espero que você goste. Agradeço muito. E eu agradeço você ter aceito o convite, porque, assim, é uma conversa muito legal, muitos insights, né? E realmente, esse agro... A gente tem ouvido cada vez mais falar do agro, né? Isso tem, digamos, popularizado, enfim. É verdade. E é super importante, né? Porque é aquilo, a missão do mundo de alimentar 8 bilhões de pessoas. É isso né? aí. Isso aí é muita coisa.
Então, muito obrigada. Obrigado a você. Bom, e você que assistiu a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu, né? É uma área, assim, em ascensão, então a gente precisa estar antenado, precisa conhecer, saber o que está acontecendo, porque, de qualquer forma, isso impacta, né, direto ou indiretamente na nossa vida. Então, se você já gostou, curte, porque ajuda muito a gente. Compartilhe com quem também você entende que vai querer ouvir essa conversa. E já se inscreve no canal, porque a gente tem conversas desse nível toda semana. Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!